Terminando o nosso ciclo de encontros, vamos falar agora sobre as pautas do globalismo. E vocês vão entender muita coisa do que foi dito em relação aos outros ismos, né? Exceto o conservadorismo, né? O comunismo, o fascismo, o marcusianismo e o socialismo, todos têm a ver com o globalismo. Não que tivessem a ver em sua origem, mas são utilizados pelo globalismo hoje. Bem, primeiro vamos falar em globalização, para diferenciar globalização de globalismo. Globalização é um movimento de mercado e também político que internacionaliza, né, as relações entre os estados e entre as empresas. É o que permite, por exemplo, que alguém formado na União Europeia, por exemplo, em Portugal possa trabalhar na Alemanha ou na Itália, onde for ali. Né? Diferente, por exemplo, de um brasileiro que, se você for para lá, você não vai conseguir trabalhar na sua profissão, né? No caso de você ser formado numa faculdade. Exceto em alguns casos específicos, mas não vou nem falar sobre isso. Bem, e também, né, não só em questão de serviço, mas também na venda, né? Eu estou aqui no Brasil, posso vender para a China, posso vender para os Estados Unidos, onde for. Então, assim, é uma facilidade dessas trocas. Agora, o que seria o globalismo? O globalismo é um movimento político daí, que envolve, na verdade, 5 vertentes, que elas são uma contra as outras, e ao mesmo tempo umas utilizam das outras e muitas vezes se aliam momentaneamente, todas para acabar com a civilização ocidental, que na verdade é conservadora. Então, o que é ocidental, né, é conservador, porque vem da filosofia grega, da religião cristã e do direito romano, como já falei outras vezes. Agora, o globalismo, ele ao mesmo tempo tem aqueles que querem o poder através de um socialismo ou de um comunismo, e tem aqueles que querem o poder do liberalismo, mas tanto faz, né? Você pode falar assim, os políticos geralmente vão querer o poder pelo poder, então vão usar pautas socialistas e comunistas, né? Enquanto que o liberal vai dizer que quer o poder econômico de qualquer maneira. Então um quer o poder político, outro quer o poder econômico, mas tanto faz, como já disse antes, se esses poderes estão díspares ou estão coligados, porque na verdade o grande capitalista quer dinheiro, não importa de onde venha, nem como venha, contanto que venha, e o político quer o poder de qualquer maneira, e não só o poder, ele quer chegar no poder, se manter no poder, não quer perder nunca o poder. Então, quais são essas pautas que nós temos hoje em dia? Você vai ver muita gente falando que não existe globalismo nenhum, que isso é teoria da conspiração. Você vai ver o Olavo de Carvalho falando que são 3 pautas que tem, que seria uma pauta ocidental, vamos dizer, capitalista, ONU, uma pauta oriental, que seria a Rússia, China, e uma outra pauta religiosa, que seria o islamismo. Eu já não vejo exatamente como o Olavo, apesar de que ele, né, um dos maiores pensadores políticos que temos na atualidade, eu acho que é o Olavo de Carvalho. Eu posso não concordar com ele em várias coisas que ele diz, principalmente no que tange a ciência e também em metafísica, que é uma área que eu domino, mas fora isso, né, na parte do conhecimento político, e mesmo no conhecimento filosófico mesmo, ele é uma das pessoas que, talvez no mundo, seja uma das poucas que domine tantas coisas. Bem, mas sem fazer propaganda do Olavo, não sou aluno do Olavo, nunca fui,
né? Mas é claro que a gente tem que respeitar a pessoa no que ela realmente tem de bom. Tem suas coisas ruins? Tem, como todo mundo tem, eu tenho, todo mundo tem. Tem suas coisas boas? Também tem muitas. Seja lá como for. Então vamos voltar no globalismo. Eu enxergo, são 5 globalismos. Eu enxergo, sim, tem um capitalista ocidental, tem um da ONU, tem um da China, tem um da Rússia e tem um do Islã. Por que eu separo o que ele junta? Porque eu acho que são forças que, na verdade, apesar que momentaneamente acabem se coligando, mas as intenções são um tanto diferentes. O capitalismo, digo o alto capitalismo, os altos capitalistas, eles querem esse globalismo, esse espécie de governo mundial. Para eles tanto faz se for um governo mundial sem governo, que quem vai mandar mesmo é o mercado, no livre comércio absoluto, ou se tem algum poder junto, porque pouco importa, como já disse da outra vez, da China. Mas se você for ver bem, como eu já disse antes também, em outros lugares, quem financiou o comunismo, desde a União Soviética e tudo mais, sempre foi o grande capital. Porque o grande capital sempre apostou em opções para se ganhar mais dinheiro. Então, não deu certo uma coisa, não tem problema, porque também já estou investindo em outra. Quem também investiu no fascismo foi o grande capital. Então, assim, o grande capital sempre está no meio de tudo. Não interessa se é liberalismo, se é comunismo, se é socialismo, se é fascismo, sempre o grande capital está junto. Porque o capitalista, ele quer o dinheiro. Se ele puder ter um poder político, ele até talvez tenha, mas ele não se interessa muito por isso, ele quer mesmo o dinheiro. Porque manda para ele o dinheiro. Porque mesmo quando tenha poder, mas se eu tenho dinheiro, eu pago ali e o cara vai fazer o que eu quero. E é o que a gente vê. Não precisa ir muito longe para você ver esse tipo de coisa. Nem precisa ser um grande capitalista para você entender o que eu estou falando. E também o comunista e o fascista e o socialista, que eles querem também, fora o poder, eles querem dinheiro também. A gente viu aí no Brasil, nos últimos anos, o que significa ser um verdadeiro socialista. Todo mundo tem que ser pobre igual, mas eu vou ser rico cada vez mais. Então eu dou uma palestra e ganho milhões por uma palestra. Fui lá e não falei nada, ou nem fui, e ganhei assim mesmo. Então é isso. Bem, esse seria o globalismo capitalista. O globalismo da ONU se vale da ONU como querendo ser um centro organizador de um governo mundial. A ONU vai apoiar muitas vezes os capitalistas, apoia outros lados também, porque vai nessa jogada marcusiana e às vezes liberal, essa misturada toda para poder alcançar um certo poder. Esse seria o globalismo da ONU. A China, está implantando cada vez mais e mais no mundo e mostrando que o dela dá certo, um governo fortíssimo e um mundo liberal em que o capital pode ganhar muito dinheiro e o povo fica na miséria, e mesmo se o povo não ficasse na miséria, o que importa é o poder central estar na mão de um ou de poucos, porque o poder quer o poder. O resto não importa muito. Só que o capitalista, quando quer muito dinheiro, então muitas vezes ele vai falar, é mais fácil eu pagar pouco do que eu pagar muito. Se você vivesse num mundo que tivesse um governo ultra rígido e forte, o capitalista ganhasse muito dinheiro, mas você também vivesse com muito dinheiro, talvez ele até chegue nisso. Então você não se preocuparia com o governo, com as bobagens, desmandos e maluquices do governo, dos roubos do governo. Porque, talvez a gente chegue num sistema assim, em que o poder vai ter o poder, o dinheiro vai ter o dinheiro e o povo não vai passar na miséria, não vai estar na miséria, não vai ser pobre. Se chegar a isso, daí vai estar esse sim
o melhor dos mundos para cada um deles. Apesar de que seria uma desgraça, na verdade, para a humanidade. Bem, então esse seria o chinês. O russo, ele, na verdade, está se pintando com uma camada conservadora, expandindo pautas conservadoras, no entanto, num governo centralíssimo. Né? Não chegou, ainda está exatamente nisso que eu falei antes, mas o russo caminha para isso aí, de um governo forte, estável, né? Um capital que ganha dinheiro e o povo que vive razoavelmente bem. Né? Não estou falando que é o certo, mas seria o menos pior dos globalismos. E o último seria o globalismo islâmico, que, aproveitando da fraqueza do Ocidente, principalmente da Europa, em que as pautas marcusianas estão muito fortes, e liberais também, e o povo está fraco, né, os homens lá já não sabem mais ser homens, são proibidos de ser homens, você é calado por qualquer coisa, você vê aquelas pessoas desmotivadas, dependentes do governo, porque lá, né, há esse estado de bem-estar social, na verdade, é só um socialismo disfarçado, né, se vive num mundo, entre aspas, capitalista, mas, no entanto, o povo é dependente do Estado. Não só por ganhar lá o seu dinheiro do Estado, mas também tem países na Europa que a saúde é totalmente do Estado. Não existe, por exemplo, médico particular. Né? Não existe escola particular. Tem país lá que é assim. Não são todos. Então, assim, daí esses islâmicos vão para lá e fazem o que querem. E ainda por cima tem essa coisa de que você tem que respeitar a cultura do outro. Então, se eu vou lá e passo a mão numa menina na rua, posso ser preso porque não, isso aí não pode ser feito. Agora, se o islâmico faz isso, por exemplo, faz parte da cultura dele, então não pode fazer nada. Isso só é um exemplo bem básico, né? Bem levinho, porque existe coisa bem pior acontecendo por lá. Fora isso, também, é claro, o islâmico, ele é uma pessoa de temperamento conservador também. Embora que eles queiram seja o poder, mas é um conservador à la islâmico, ele não segue exatamente a religião cristã, eles querem a implantação do islamismo, que é uma religião tirânica, quer você queira, quer não. Né? Apesar que haja várias maneiras de islamismo, né? O islamismo ele é perigoso devido a um certo fanatismo que há. Não são todos, mas mesmo os islâmicos que eu conheço que são de um temperamento moderado, eles não são contra os atos mais exacerbados. Então seria esse o islamismo, o globalismo islâmico. Qual que vai vencer? Cada um aposta em si. Do jeito que está indo as coisas, eu vejo que quem está mais na frente seria, na Europa, o islâmico, mas no resto do mundo, o chinês. Apesar que agora também o chinês está bem forte na Europa. E vamos apostar para ver o que vai ser desse mundo, caso a gente não tome as rédeas de novo, a gente não bote para frente a sociedade ocidental de novo. Eu sei que está cada vez mais difícil, porque toda a cultura hoje, a sociedade, a escola, a mídia, a política, tudo está imbuída, né, das pautas que são defendidas por esse globalismo.